Cordial saudação a todos vocês que estão agora conosco para mais uma meditação, mais um estudo da Palavra de Deus, dando sequência aos nossos estudos em Marcos. Hoje queremos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 20. A grande intenção de Marcos, eu tenho repetido isso já desde o começo dessa série de Marcos, é provar que o homem de Nazaré, o Jesus de Nazaré, é também o eterno Filho de Deus, o Messias prometido que havia de vir ao mundo. E essas duas histórias que nós vamos ver hoje, que demonstram o poder de Jesus sobre a natureza, a primeira história, o poder de Jesus sobre a natureza, e a segunda história, o poder de Jesus sobre os espíritos maus, sobre os demônios, sobre Satanás e os seus asseclas, na segunda história. As duas estão aqui para provar que o Jesus de Nazaré é o eterno Filho de Deus, o Deus eterno que havia de se fazer gente, vir a esse mundo para ser o Salvador da humanidade, né? Sobre essas considerações é que nós queremos falar hoje e que Deus Espírito Santo nos abençoe em mais este encontro. Pois bem, a primeira história é sobre o poder de Jesus sobre a natureza quando ele acalma uma tempestade. Isso está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Diz o primeiro versículo: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles seguiram no barco, no mesmo barco em que Jesus estava ensinando, como vimos no outro estudo, entraram os discípulos e se afastaram da margem, e outros barcos os seguiam. Só o evangelista Marcos relata esse pequeno detalhe. De repente, eles são acometidos por uma grande tempestade. Só para vocês se situarem, o Mar da Galileia, ele não é muito grande, ele uns 20 quilômetros de alto a baixo, de comprimento, por 10 de largura. Eles saem da margem oeste, onde Jesus estava ensinando, mais na terra onde há mais judeus, né? E ele vai para o lado leste, onde tem mais gentios na outra margem. E, de repente, um vento forte causa um transtorno muito grande. Não era muito incomum isso acontecer. O Mar da Galileia, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. A nordeste, apenas 48 quilômetros a nordeste, mais acima desse mar, fica o Monte Hermon. Há outras montanhas então que cercam, mas o Monte Hermon, o mais alto, ele tem 2.800 metros acima do nível do mar. Então ele é recoberto muito tempo também por neve, né? Então, os ventos frios que descem, às vezes, do monte, da cadeia de montanhas ao redor, eles se encontram com o calor da superfície, 213 metros abaixo do nível do mar, e isso provoca tempestades repentinas até bastante grandes. E algo assim pode ter acontecido naquele momento. Diz o texto bíblico que Jesus estava dormindo no barco, na parte de trás, recostado num travesseiro. Nós vimos nos outros estudos que Jesus, as multidões o apertavam, ele não tinha nem tempo para comer não tinha nem tempo para descansar. Agora ele adormeceu em sua natureza humana profundamente. Os discípulos o acordam: o Senhor não se importa, acorda, o Senhor não se importa que estamos perecendo, né? Jesus acordou, se levantou e disse ao vento: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele repreendeu a natureza e a natureza lhe obedece.
há de se lembrar que Jesus é o Criador, junto com o Pai e o Espírito Santo, de todas as coisas. A natureza inanimada obedece mais do que muitas pessoas. Muitas vezes até os cristãos têm problemas em obediência, seguir os ditames do Senhor, né? Mas a natureza obedece imediatamente. O vento para, o mar, as ondas se acalmam, fez-se tempo bom. E aí Jesus perguntou aos discípulos, por que é que vocês são assim medrosos? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não estão compreendendo tantas coisas que eu ensinei para vocês, tantas coisas que vocês já viram? Mas eles vão percebendo aos poucos que eles podem confiar completamente no Senhor. Eles dizem entre si, então, comentam entre si, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Né? Opa, quem é ele mesmo? Eles sabiam que Jesus era um profeta, ele tinha uma certa noção que ele veio de Deus, mas uma confissão clara de que Jesus é o Messias, nós vamos ter só em Marcos capítulo 8, versículo 29, uma confissão de Pedro. Quando Jesus pegou aos discípulos, perguntou a eles, quem vocês dizem que eu sou? Nós cremos que o Senhor é o Messias, o ungido, o Cristo vindo de Deus. Pedro diz, é uma confissão assim, bem clara. Essa história nos mostra que nós também temos dificuldades em crer e somos convidados, então, a crer totalmente em Cristo Jesus em todas as situações. Agora nós queremos também ver uma segunda história, o poder de Jesus sobre os espíritos. Aí entramos no capítulo 5, versículos 1 a 20. Agora eles chegaram, então, de barco lá na margem leste, numa região gentia. As multidões acorreram, aqueles de barco chegaram, outros correram pela margem, todo mundo chega lá. E ali eles encontram um homem endemoniado, ele que é de Gerasa. Gerasa é uma cidade que fica a 55 quilômetros a sudoeste desse mar da Galileia. Só que esse gerazeno, então, está lá perto da margem, ele está endemoniado e ele vivia se escondendo em túmulos. A crendice popular era que em túmulos cavados nas rochas viviam espíritos maus e ele tinha que se esconder ali. Muitas vezes amarravam ele até com correntes e ele arrebentava essas correntes e ele se machucava, ele se tornava extremamente violento, né? Esse endemoniado. E aí Jesus ali acontecem 3 passos que acontecem nas outras curas ou exorcismos, ocasiões em que Jesus expulsou demônio relatados em Marcos. Em Marcos nós temos 3 relatos, no capítulo 1, versículos 21 a 28, né, onde temos a cura de um endemoniado em Cafarnaum, nós já estudamos isso. Essa de agora, do capítulo 5, versículos 1 a 20, esse endemoniado gerazeno. E lá no capítulo 9, nós vamos ver nos versículos 14 a 29, a cura de um jovem possesso pelo demônio. Há sempre uma sequência. No encontro com Jesus, ou quando Jesus se encontra com uma pessoa endemoniada, tem um conflito inicial, né? Tem o exorcismo propriamente dito, ele expulsa o demônio ou os demônios, e depois nós temos a gratidão, o louvor, a consequência. Conflito inicial, o exorcismo e o louvor consequente. Aqui acontece isso. Esses demônios, quando os demônios reconhecem Jesus, eles gritam, no versículo 7 de Marcos 5 diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Então o demônio reconhece quem é Jesus. Ele disse isso porque Jesus havia mandado, espírito mau, saia desse homem. Então Jesus perguntou, como é que você se chama?
tudo em voz alta para as pessoas ouvirem. Jesus tem sua intenção. Ele respondeu: o meu nome é multidão porque somos muitos. No original, legião. Legião é um agrupamento enorme de soldados. Uma legião romana tinha de 4 a 6 mil soldados e era extremamente bem treinada e ordenada. Ela era muito poderosa. E aqui diz que legião ou multidão é o meu nome, então são muitos demônios que tomaram conta, se apoderaram deste homem. E aí o demônio, aquele que está falando, ele pedia com insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. E aí havia ali porqueiros, pessoas que criavam porcos. Entre os judeus isso era inconcebível, porque não podiam comer carne de porco, segundo a lei cerimonial, então não criavam porcos. Mas aqui nessa região gentia, a região também chamada Decápolis, ou das 10 cidades gentias, não judaicas, havia gente que criava porcos. Os porqueiros aqui estavam criando ali havia um grupo, perto de 2.000 porcos. E Jesus diz, os demônios pedem, podemos entrar nos porcos? Jesus permitiu. Esses porcos correm, se jogam morro abaixo numa barranca e morrem todos afogados neste mar da Galileia. Nós estranhamos por que Jesus o deixou, mas para provar que os demônios não estavam mais com essa pessoa. Os porqueiros reclamaram, o povo dali reclamou: Jesus, saia daqui, saia da nossa região. Eles perderam a grande chance de ter mais contato com o Messias, porque eles acabam mandando Jesus embora. Jesus não os condena naquele momento, mas ele vai embora. Para eles era mais importante aqueles quase 2.000 porcos do que uma pessoa salva, um ser humano salvo, que estava possesso de uma enorme quantia de demônios. Eles não perceberam isso. Pois Jesus, em sua grande misericórdia, fez isso por esse homem. Esse homem, ele pede que ele possa agora acompanhar Jesus, porque Jesus acaba voltando novamente para a margem oeste, ele se retira dali com seus discípulos, mas Jesus diz a ele, o homem diz, deixa eu ir com o Senhor, lá no versículo 18. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Daí diz o texto na sequência, isso nós vamos estudar semana que vem, Jesus voltou para o lado oeste do lago e o que aconteceu ali. Este homem voltou como testemunha de Jesus. Interessante que quando Jesus estava entre os judeus, quando ele fazia um grande sinal, uma cura milagrosa ou expulsava um demônio, ele recomendava a todos que não contassem isso para ninguém. Ele não queria que se fizesse propaganda sobre quem ele era, ele queria que as pessoas notassem aos poucos quem ele era, para não ter propaganda enganosa. Ele não queria ser reconhecido apenas como um milagreiro, mas como Messias vindo de Deus. Mas aqui é uma terra gentia, e entre os não-judeus, Jesus diz para esse homem, vai e anuncia o reino de Deus, vai e anuncia o que Deus fez por você. É isso que Jesus também quer nos ensinar. Além de ele nos libertar constantemente de todos os males, ele quer o nosso louvor, adoração, nossa gratidão e o nosso testemunho das grandes coisas que ele faz por nós. Que Deus Espírito Santo nos ajude nesse sentido. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua autorrevelação como Messias, como libertador, o homem Deus que é o nosso Salvador. Muito obrigado porque te revelaste também ao acalmares a tempestade,
acalma sempre as tempestades de nossa vida. Muito obrigado porque te revelaste ao expulsares esses demônios deste ser humano. Assim, liberta-nos de todos, defende-nos de todos os ataques do diabo e de seus anjos. Não permita que nenhum mal nos suceda, principalmente a incredulidade, que nós sempre creiamos em Ti. Concede isso por Tua graça, pela assistência do Teu Espírito Santo. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado por terem estado comigo em mais esse estudo. Desde já os convido então para o próximo estudo, o pedido de Jairo sobre uma filha doente, então a sequência do Evangelho de Marcos. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.